Em sua definição literal, monocromatas geralmente apresentam a chamada visão em preto e branco. Talvez seja isso mesmo que eles procuram, fugir do excesso de cores presente em várias bandas atuais. Composta por André Goraieb, Yuri Misawa, Cristiano Silva, Igor Schantekler e Carlos Augusto, a monocromata surgiu em meados de 2010. O estilo musical é o rock, mas o rock de verdade, em preto e branco, não colorido. A banda começou a engatinhar em um acampamento de final de semana. Lá surgiram os primeiros versos da música Garota Combustão, que algum tempo depois viria a ser o primeiro hit da banda. Aprendendo a engatinhar, a banda logo começou a andar. Na semana seguinte, outros versos surgiram e logo a música estava terminada e gravada. Música nova saindo do forno, era preciso uma banda para tocá-la. Juntando a fome, a vontade de comer, Carlos Augusto e André, que estavam à procura de uma nova banda após o término do Vitrolas Polifônicas, juntaram-se com Yuri e Cristiano, que já tocavam juntos e começaram os primeiros ensaios. Algum tempo depois, Igor entra para a banda e essa recebe o nome de Monocromatas. Bom, acho que a banda começou... O primeiro passo da banda mesmo foi num acampamento de final de semana, assim, depois do fim do semestre. Primeiro semestre. Primeiro semestre da turma. A gente foi pra Chapada e tal. Tava mais uma galera. Era pra ir a turma toda, mas daí tinha chovido. Eu acho que foi só... Foram poucas pessoas mesmo. O pessoal da nossa sala e tal. Fernanda, Luiz, os amigos nossos, né? O Yuri que apareceu com a craviola lá de 6 cordas. Faltando corda lá. E a gente ficou tocando e tal. Pra dormir, eu acho que ficou o Luiz, o André, o Yuri e o Walter. Só, né? E a gente nem se conhecia direito ainda. O Yuri nem sabia falar ainda. Mas aí eu não acabei não ficando. O Yuri e o André que ficaram lá. Como é que foi lá o lance da música mesmo? Bom, a gente tava... A gente conseguiu uma chácara pra acampar, né? A gente tava sentado lá na frente da cabana. A gente fez uma fogueira pra assar uns marshmallows. Aí, antes de acender a fogueira, a gente falou, porra, cara, a gente tá conseguindo acender a fogueira. Tinha chovido pra caralho. Aí falou, uma garota combustão aqui pra acender essa fogueira. Aí começou, o Yuri tava com a craviola lá. A gente começou a tocar, a gente fez o primeiro verso, eu acho, da música. Assim, bem tosco mesmo, só pra gente continuar depois, né, que a gente tava com vontade de... Era o refrão, né? Eu lembro que quando chegou na aula depois, aí o André vinha mostrar, olha aqui esse verso aqui que a gente fez, isso aqui era o refrão já, eu acho. Eu acho que era também. Aí depois a gente reuniu na casa do André lá, o Yuri gravou lá gravou a gente lá, levou guitarra, levou tudo. A gente gravou gaita, vocal naquele dia, terminou a letra e gravou, né? Já. Fez uma gravação home studio, o Yuri que produziu tudo. Ficou bem legal. Foi a primeira música da banda. E não tinha banda, na verdade, né? Era uma música sem banda. A gente gravou a música sem banda ainda, depois que a gente foi mostrar pro Buiu, o baterista. O Cris gravou o baixo do Garota Combustão? Nem o baixista tava ainda. A gente mostrou pra eles depois pra chamar pra banda, mas já tinha música gravada quando a gente chamou a galera pra banda. É uma tática boa, né? Tipo, você chega com uma música boa assim, olha que legal, vamos montar uma banda. já tá tudo pronto, já. Só você entrar pra tocar. Tá fácil.
conhecia já alguns integrantes da banda antes mesmo da formação do Monocromatas, que é o Yuri e o Cristiano. Quando eu conheci eles, era fazendo o ensino médio, isso já era 5 anos atrás. E acredito que até naquela época a cena musical para o rock, para as bandas independentes em Cuiabá, era bem melhor do que atualmente. Eles tinham, naquela época, a única oportunidade de tocar era em intervalo de aula, em recreio, esse termo nem usa mais. E a única oportunidade que você tinha de tocar era entre as aulas, no pátio, para os seus amigos e se divertir. Naquela época, você, acredito, tinha mais oportunidade como uma banda independente, porque você tinha casas noturnas que se destinavam apenas a isso, apenas as bandas de rock independente, não eram casas grandes, assim, que reuniam grande público, mas ainda assim era alguma coisa. Isso nem hoje a gente tem. Em Cuiabá, se você quer ter uma banda e quer fazer um festival, você basicamente tem que chamar uns amigos na casa de alguém e montar uns amplificadores e tocar alguma coisa ali e se divertir. Só isso. Você não tem a oportunidade qualquer acredito, de promover realmente seu trabalho de forma ampla. Naquela época era até melhor. Você simplesmente conseguia reunir seus amigos e montar uma banda e tocar qualquer coisa, nem que fosse cover de alguma coisa, e se divertir. Eles começaram nessa cena em que você tinha essa oportunidade. E tinha várias bandas, inclusive a Vitrolas Polifônicas também saiu dessa época de colégio que você tocava junto. E é dessa reunião, desse pessoal que saiu dessa época, que meio que surgiu o Monocromatas, né? A conclusão geral, quando o Monocromatas se formou, era de que foi um bom negócio. Você tinha uma banda que eles conseguiram não repetir aquilo que eles faziam anteriormente, a banda Monocromatas, criaram, melhoraram, fizeram algo melhor e conseguiram se destacar, estão se destacando por causa disso. Acho que a grande prova de que a cena musical em Cuiabá está ficando ruim é que o grande problema de qualquer banda que vai tocar em casa noturna, tudo, que se reúne, é não ter um apoio técnico bom para fazer um bom som, para tocar uma música boa. Que eu não vi a banda sempre tem um problema de equalização, de volume, um instrumento fica mais alto que o outro. Tem sempre esse problema. Acho que a prova maior disso, de que acontece isso, foi que em Chapada teve aquele festival que tocou Paralamas, ia tocar o Zé Ramalho, mas ele acabou não podendo chegar. Daí, no lugar do Zé Ramalho, Monocromatas tocou. Substituiu ele. E foi o show perfeito. Tudo estava bom, o som estava perfeito, você conseguia identificar a música, não tinha um grande público para você pular junto e se divertir, mas você percebia a qualidade que tinha, a sonoridade que a banda tinha e todo o potencial que ela poderia fornecer num show. Então, em 2010 eu conheci a banda Monocromatas a partir da Casa Fora do Eixo. Eles também tocaram no Calango, 2010. Eu ajudei na produção desse festival. E a cena Cuiabá, rock and roll, ela foi muito prestigiada pela banda. E com certeza o sucesso do Monocromatas vai ser contínuo. E eu espero que eles continuem sempre colaborando com a cena cultural de Cuiabá, que está precisando muito de autores independentes. Eu já tinha ouvido falar do Monocromatas em 2010, porque as minhas amigas do colégio, elas sempre iam no show Só que eu não ia, porque o espaço, assim, onde tocava, normalmente eu não gostava muito. Eu entrei na faculdade, aí eu comecei a estudar com os meninos da banda, assim, conviver com eles e tal. E aí eu falei, não, agora não tem desculpa, né? Vou lá ver. Eu já conhecia o Buiú, já conhecia o Bobo, o Yuri. Aí quando eu fui ver, eu gostei pra caramba. Eu não lembro exatamente quando foi, eu sei que foi em 2010. Não, foi em 2011. Aí eu comecei a frequentar todos os shows, assim. E eu acho a banda muito, muito bacana mesmo, assim. Eu gosto muito das músicas. Eu lembro que eu ficava ouvindo em casa Garota Nebulosa 1000 vezes seguidas. Na internet, tá ligado? Nem tinha um CD ainda. E eu espero que tenha cada vez mais shows e
lancem cada vez mais músicas novas e que não esqueçam dos amigos e dedica a Garota Nebulosa pra mim no próximo show. Idealizado por Paulo Borges, criador do São Paulo Fashion Week, o movimento Hotspot teve sua primeira edição em 2012. 6 anos antes, o evento era voltado apenas para a moda e com outro nome. Paulo achou necessário que o evento contemplasse outras categorias como música, filme, vídeo, fotografia, criatividade, entre outras. Para Paulo, o que move as pessoas é a transformação, a associação de uma coisa com a outra, o que pode gerar uma outra coisa. Por isso, a importância da criação de novas categorias e do surgimento do movimento Hotspot. O movimento visa premiar e expor novas ideias e novos talentos por todo o Brasil em 11 categorias. De cada uma delas sairá um vencedor, exceção feita a categoria Ideia, que premiará 3 melhores propostas. Composta por 5 fases, o movimento iniciou suas atividades em março de 2012 e termina em julho de 2013. A banda Monocromatas acaba de participar da 3ª etapa realizada em Brasília. A gente ficou sabendo do movimento Hotspot por uns amigos nossos de moda, que o festival ele é mais focado em moda, né? Que lá nasceu o Herkovich, o Samuel, né? O Samuel Sirnansky e mais não sei quem, nasceu todo o movimento Hotspot, esses estilistas. Agora. Na verdade, o Hotspot veio desses eventos de moda, né? Sim. São Paulo Fashion Week e tal. A gente ficou sabendo por eles, mas aí esse ano abriram para mais categorias, né? Tipo, tinha design, cenografia, beleza, filme, fotografia, ilustração e música. A gente se inscreveu para música, mas meio, tipo, só por se inscrever, né? Escreveu no último dia, a gente falou, vamos escrever, né? Tipo, a gente tinha esquecido, nem lembrava que a gente tinha se inscrito no movimento. Aí depois a gente recebeu o e-mail falando que a gente tinha passado pra segunda etapa. A gente, nem lembrava disso, a gente ficou muito feliz. Pô, a gente vai tocar fora, que massa, num movimento, um festival super grande, movimento Hotspot, muito bom isso. A segunda etapa, que era acho que todas as etapas são legais, né? Mas a segunda etapa, que foi a que a gente participou agora, foi a dos festivais, né? Eles fizeram 10 festivais, vão ser 10 festivais, né, pelo país. A gente participou do primeiro, que foi em Brasília. Aí foi a gente e foi o Calango Negro, a banda lá de Goiânia, pra tocar. Acho que foi bem legal, porque deu pra conhecer o trabalho dos outros competidores também, dos outros artistas. Fazer contato, foi muito bom, a gente conheceu muita galera massa. A gente conseguiu fazer um show extra lá em Brasília, tocou num pub, que o Yuri chegou na porta e falou, deixa a gente tocar aí. 2 dias depois a gente tocou de boa. Foi legal porque o pub ele já era um pub já antigo lá em Brasília. Mas tem 35 anos. 35 o pub anos. Que o Legião Urbana tocava, foi muito foda. Aí foi bem legal, porque pela experiência, assim, pela presença que a casa tem também ali, pelo tudo que já passou por ali, a história do pub mesmo, então pra gente foi bem legal também. O movimento em si, tudo lá em Brasília foi muito legal. A gente ter tocado no pub, a gente ter conhecido a galera, a divulgação que teve no site, depois do show, teve bastante coisa, foi bem legal. Ainda tem coisa rolando ainda, né? O show também teve link ao vivo na internet pra galera assistir. Essa segunda etapa. A terceira etapa, depois que acabar esses festivais, vai ser um tanque de ideias, que é uma semana em São Paulo, fazendo tarefas, provas e tal. Espero que a gente consiga ir pra terceira etapa, que vai ser mais foda ainda. Acho que dá pra fazer bastante coisa lá. E fora as bandas também que vão estar lá, né? Que vai ser provavelmente de 3 a 5 outros artistas, né, de música. De cada categoria, na verdade, né? Mas no caso, falando de música, né? 3 a 5 bandas e, ficar uma semana com outras 4 bandas seria muito massa. Esse lance de fazer prova lá no tanque de ideias, eu queria saber como é que é, né? Porque dependendo se for tipo igual o Breakout, né? Breakout, a gente faz fácil. Se for fazer música, você ficar uma semana tocando, fazendo coisa mais legal que isso. Cuiabá conta com aproximadamente 27 casas noturnas. Pelo menos metade delas toca predominantemente o sertanejo, que é o gênero musical de maior abrangência na cidade. Uma porcentagem também grande de boates de música eletrônica. Uma ou outra toca rock, ainda assim muito esporadicamente. Bom, agora eu acho que tá piorando. Sei que aumentou o número de casas, só que diminuiu muito o número de bandas aqui em Cuiabá. Não sei, a galera também tá meio parada. Antes, quando tinha casa fora do eixo, rolava muita coisa. Rolava o Calango. No Grito tinha
Eram 3 dias de grito e tinha muita banda de fora, vinha pra cá tocar. Na Casa Fora do Eixo sempre vinha. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, vinha uma banda de fora tocar na Casa Fora do Eixo. Era bem legal, mas... Aí eles foram embora e dei uma parada. Ficou só no Cavernas mais, os shows mais alternativos, né? Mas aí depois abriu o Senzala, o Canelas Rock Bar, que só mudou de lugar, né? Mas ficou bem melhor. Mas mesmo assim, é mais que rola é cover, né? Nesses bares. Acho que em questão de público ficou ruim, né? Pra gente, assim. Porque deu uma diminuída bastante. Porque como tinha os festivais antes, tinha esses eventos que eram constantes, a formação do público o público era mais presente, assim. Né? Era melhor, porque também no Cavernas, né, querendo ou não é... foco de lá não é o público nosso da banda. Mas é bom que, tipo, nossos amigos sempre estão juntos, sempre vão no show, sempre lotam, sempre estão animados, sempre pulando, sempre cantando. Isso é muito bom. Acho que a diferença hoje da cena de alguns anos atrás pra agora, acho que ficou melhor pra banda, no sentido da banda ter mais autonomia pra fazer as coisas, de poder correr atrás das suas coisas, de fazer, né, por conta própria, né, sem ficar dependendo dos outros. E sem ficar, assim, às vezes também... acabando sendo lesado, né? Você fazer um show que você não vai receber nada, né? E hoje, se você faz um show que você tem lá, sei lá, a bilheteria e o bar, se der algum prejuízo, é um problema que é seu, né? Da sua organização, da sua divulgação, então... E sempre acaba rendendo alguma coisa pra banda, né? Assim, financeiramente, a gente não vive de música, a gente sobrevive, né? A gente se mantém. Se mantém, mas hoje a gente não tem gasto, por exemplo, com corda, com baqueta, essas coisas pra banda, né? A banda consegue comprar, né? A gente pagou CD, tudo, as camisetas. Isso tudo com dinheiro de show, assim, né? Eu acho que antes, se fosse ficar dependendo dos produtores de antes, assim, pra poder fazer essas coisas, eu acho que seria mais difícil, né? Porque pagavam mal, quando pagavam, né? Às vezes enrolava, e é isso que era difícil, assim. Pra banda era difícil. A gente sentia muito isso do público, assim, ser muito bom pro público e ruim pra banda, né? E é isso, produzir mais, ver o que a gente consegue de... projeto, incentivo do governo, ver se a gente consegue gravar um CD com eles. A gente escreveu um projeto. Tentar não, né? Correr atrás de mais festivais pra fora, fazer contato. É isso aí. A gente quer viver de rock and roll. Acho que depois de Brasília deu pra sentir um pouco, assim, da rotina de banda mesmo, assim, de tocar num lugar diferente e tal. Isso foi bem legal, isso foi bem motivador, né? Uhum. E a gente até quando voltou já tinha recebido, quando a gente tava viajando, um e-mail de um outro festival e tal, a gente tá esperando a resposta, hein? No Espírito Santo. Tomara que dê certo, né? E eu acho que a partir daí vai começar a aparecer outras coisas também, né? À medida que a gente vai saindo um pouco de casa, né? Vai quebrando esse muro um pouco, assim, acho que a gente passa a ser visto mais, né? Tomara que dê certo mesmo, que eu quero viver de rock and roll desde os 16. Tá na hora já, tô com 22. Esta foi uma rádio documentário produzida como requisito para obtenção da nota semestral da disciplina de Técnica de Produção e Difusão em Áudio 1, sob a orientação do professor Yuri Kopkak. Roteiro, direção e narração, Kelly Maximiliano. Edição, Rúdio Flávio de Abreu. Agradecimentos. Integrantes da banda, Igor Chantecler, Yuri Missawa e André Goraieb. Aos fãs, Kenner Langner, Fiamma Bamberg e Flor Costa. Apoio de André Oliveira e Lucia Ramos. Hoje eu acordei, olhei no espelho e me vi. Mas só que eu não era eu era o zumbi. Me infectei com mil demônios, amor.